Recentemente, a Organização Mundial da Saúde divulgou uma lista de orientações para cuidar da ansiedade e do estresse em tempos de pandemia. Uma delas é a solidariedade. Qualquer ação solidária, por mais simples que seja, faz bem para a saúde mental e emocional, que é o que aponta esse levantamento. Mas, apesar disso, a cultura da doação e da solidariedade no Brasil ainda é atrasada. O país está entre os 10 primeiros no índice de solidariedade mundial. Não está, melhor dizendo, né? O Brasil não está entre os 10 primeiros no índice de solidariedade mundial. E é sobre esse assunto que vamos conversar agora com a psicóloga Renata Borja, ao vivo, ela que explica como os gestos solidários podem ajudar na saúde emocional do benfeitor. Bom dia, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui no Super N. Bom dia, Léo. Obrigada pelo convite. Estou aqui para ajudar, se possível. Pois é, e um momento em que a gente precisa tanto de solidariedade, até mesmo de amor com o próximo, né? Respeito entre as pessoas. Isso realmente faz bem para a nossa saúde mental, muito mais do que fazer também bem para a pessoa que recebe essa solidariedade? Claro. Aliás, eu acho ainda que quem doa recebe mais. Então, não é só quem está recebendo, mas para quem doa é muito importante também. Tem uma série de questões que estão envolvidas nisso e, principalmente, tem alguns hormônios, inclusive, que nós produzimos quando nós estamos ajudando alguém. Um deles é a ocitocina, que é um hormônio do prazer. E a gente libera esse hormônio quando a gente pede ajuda e quando a gente dá ajuda também. Então, a gente vai se sentir bem se a gente fizer o bem. Então, não custa nada tentar fazer um pouco mais de bem às pessoas, né? Por que não? Essa é a questão. Doutora, eu tenho visto também que, na verdade, assim, essa é uma percepção geral, infelizmente, né? Estamos com mais moradores em situação de rua, mais pessoas pedindo alimentos nos sinais ou tentando vender alguma coisa. Isso é perceptível para todo mundo de que esse empobrecimento da população, ele aumentou de fato. Muitas pessoas ajudam, outras acabam tendo essa repulsa, tem medo de abrir a janela do carro, tem medo de doar algum dinheiro, ou se incomoda ali, nossa, essa pessoa está me atrapalhando, está me incomodando. Isso é um problema. Como que nós conseguimos, assim, mudar esse pensamento de que o outro que está ali pedindo ajuda é muito mais dependente de nós? É complicado isso, né? Eu acho que no Brasil nós temos uma série de problemas, mas entre eles nós temos uma tendência a responsabilizar o Estado por tudo. Então é aquela tendência, eu pago tanto imposto, eu faço tanta coisa, o Estado é que tem que ajudar, o Estado é que é responsável, o Estado é que tem que fazer. E na realidade a gente acaba não usufruindo de uma possibilidade nossa, que é a cidadania, porque a cidadania é o mínimo que a gente tem que fazer, a nossa participação dentro da sociedade, ela é extremamente importante. Então, a partir do momento que a gente quer que o Estado somente faça por nós e nós não nos responsabilizamos também por essa ação cidadã, a gente acaba perdendo a oportunidade de exercer uma coisa que seria boa para nós e a gente acaba com isso se eximindo também da responsabilidade com relação ao próximo. Então, eu acho que a gente tem aquela cultura de ajudar o outro, mas a gente acha que a cultura de ajudar o outro é um ser maior vai fazer isso por nós. É o governo que vai fazer. E na realidade a gente acaba não fazendo a nossa parte. Eu vou te dar um exemplo. Sim. Eu sou líder comunitária, Léo. Eu criei uma rede de vizinhos protegidos no meu bairro. E eu criei essa rede de vizinhos protegidos em 2012. Eu estou falando de uma coisa de 9 anos atrás. E na época as pessoas falavam, poxa, mas é o governo que tem que estar fazendo isso para mim, é o governo que tem que vir. Eu, na realidade, eu estava com raiva do governo também, eu estava chateada com o que estava acontecendo também. Mas se eu fico parada só reclamando e só dizendo o que eu acho que tinha que ser e como eu acho que tinha que ser, eu não vou mudar a realidade.
Então eu tenho que pôr a mão na massa para fazer a minha parte diante dessa situação. Então foi o que eu fiz, eu fui atrás da Polícia Militar, falei o que a gente precisa fazer para a gente resolver a situação. A gente estava tendo no bairro muitos assaltos violentos, com mão armada, pessoa com arma na cabeça, e quer dizer, e ninguém estava fazendo nada, e o poder público tinha que fazer algo. O poder público não está fazendo mesmo. E se eu não puser a mão na massa e quiser fazer isso, eu não vou me proteger, eu não vou criar um bem-estar para a minha população, eu não vou criar melhoria de vida, eu não vou mudar nada se eu só reclamar. Então, a gente tem que sair da reclamação para ação, sabe? A gente tem que sair do esperar para agir. E isso nem todo mundo tem essa possibilidade, mas tem pessoas que têm essa ação, como vocês falaram agora da Renata, que teve essa ação. Por que não ajudar pessoas que já estão fazendo essa ação inicial? Né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito mais o que ganhar quando a gente faz esse tipo de ação. Agora, no decorrer da pandemia mesmo, eu mesma e a minha equipe, nós ficamos muito preocupadas assim, com a forma como as pessoas estão lidando com a pandemia. Então, eu, por exemplo, eu criei um manual mesmo de enfrentamento de situações difíceis, que é o quê? O que eu, Renata, como psicóloga, posso oferecer para a população para o enfrentamento do estresse, para que eles possam vencer a doença de uma forma melhor, para que eles possam criar recursos internos e não depender somente de outras ações. O que eu posso fazer como pessoa para eu aumentar minha imunidade, para eu me sentir melhor, para eu usar o meu estresse de uma forma positiva e, com isso, enfrentar a pandemia tendo recursos internos e recursos que vão me ajudar a lidar com a situação. Então, nós fizemos esse manual está até disponível para quem quiser, lá na nossa página, que é o www Cognitiva Centro de Terapia. Quem quiser baixar esse manual, pode baixar. A gente fala de diversas estratégias e técnicas, como atividade física, alimentação, a mindfulness, que é meditação, espiritualidade, e também coisas relacionadas ao psicológico, como a gente usar a ansiedade de uma forma positiva. E aí isso são ações individuais que nós podemos fazer, e as pessoas não entendem que elas têm esse poder. Então nós temos o poder sim de ajudar o próximo. Quando a gente faz isso, a gente se sente bem. Eu tive muito feedback positivo depois dessa minha ação. Então, por que não fazer isso com mais frequência? Por que a gente não engajar, pôr a mão na massa e ir lá ajudar as pessoas, né? É uma provocação. Eu acho que a gente precisa começar a parar de reclamar e começar a agir mais. Começar a parar de dizer, olha, isso não está acontecendo, o que eu tenho que fazer para que isso possa acontecer, que a gente possa melhorar a vida da população. Tá certo, nós estamos conversando com a psicóloga Renata Borja, especialista em terapia cognitivo-comportamental, que está falando aí sobre a saúde mental na pandemia e também sobre a importância da solidariedade. E é claro, né, Renata, que a gente não vai só ajudar porque isso vai nos fazer bem, mas tem que pensar também no bem enorme que a gente está fazendo ao próximo. Renata, eu quero entrar numa outra situação, se eu estiver errado, a senhora pode me corrigir, eu vou tentar explicar da melhor maneira, mas eu tenho percebido assim que pessoas até mesmo do nosso próprio convívio que tinha um comportamento X e aí por causa da pandemia estão se tornando mais explosivas. Acho que não estão sabendo lidar com o problema atual que nós estamos vivendo. Então, assim, aí distrata o porteiro, começa a gritar com a empregada ou começa a se irritar com uma pessoa que está às vezes pedindo uma doação na rua, pedindo uma ajuda, e tem esses momentos de explosão a todo instante ao longo de um mesmo dia. Como reverter isso? Como isso despertar um gatilho para que a gente possa também ajudar essa pessoa? Isso eu falo de experiência própria, porque eu tenho umas 2, 3 pessoas assim nessa situação e a gente fala, calma, não é assim, respira, só que isso não adianta muito, assim, de que forma a gente pode ajudar essa pessoa? Você falou uma coisa, Léo, que eu achei muito interessante, calma, o calma não ajuda nunca, pelo contrário.
A gente, quando fala calma com uma pessoa raivosa, ela fica mais raivosa, ela fica mais irada. Porque a gente está dizendo para ela, a sua emoção está errada. Só que não é a emoção que está errada. O que está errado é o comportamento dela, como você mesmo disse. Então, quer dizer, o problema é que nós entendemos que a raiva, ela automaticamente ela está associada a um comportamento reativo e agressivo. Não necessariamente. Eu posso sentir raiva, mas eu posso ter um comportamento positivo com essa raiva. Né? Eu vou falar uma coisa que eu vou falar aqui agora, você vai impressionar, mas Dalai Lama é um raivoso. O Gandhi era um raivoso. Inacreditável. Aí você vai falar, mas como? Mas como é que essas duas pessoas eram raivosas? Né? O que acontece? Qual é a diferença? Por que é que a gente não aprendeu a identificar essas pessoas como raivosas? O que você acha? Não faço ideia. Será que é porque eles fazem muita meditação? Na realidade, a meditação ajuda muito, é uma das estratégias para lidar com a raiva, sim. Mas não é só isso. A questão é, eles usam a energia da raiva na ação. Então, a raiva é muito poderosa porque ela é uma energia muito grande que a gente tem. Só que a gente, culturalmente, aprendeu que, associado à raiva, nós precisamos ter um comportamento agressivo, nós precisamos nos vingar, nós precisamos reagir de uma forma agressiva. Na realidade, o nosso corpo, quando a gente sente raiva, ele fica mais energizado. E sabe aonde fica mais energizado? As mãos, né? Para você lutar. Então, principalmente aqui, a energia vem para cá, ó. Então, na hora que você está com raiva. Mas se a gente aprender a nortear essa energia de uma forma positiva, como foi o meu caso, por exemplo, que eu contei para você, eu tive raiva naquele momento, que eu pensei, o poder público tinha que estar fazendo alguma coisa sobre isso. E eu tenho pensado muito sobre poder público, vários, né, sobre o prefeito, o que eu acho que o prefeito tinha que estar fazendo, ou como que ele tinha que estar fazendo, mas não adianta eu ficar pensando o que ele tinha que estar fazendo. Não é ir para o WhatsApp xingar, né, doutora? Não adianta eu falar, olha, eu acho que ele está fazendo muita coisa errada, mas não adianta eu achar o que eu posso fazer para eu reverter essa situação hoje e mudar isso de uma determinada forma. O que acontece? Quando nós sentimos raiva, nós temos um pensamento associado por trás, que é um pensamento de regra violada. Então, se eu acho que aquela pessoa está fazendo uma coisa que eu não acho certa, eu vou sentir raiva, porque a minha regra foi violada por aquela pessoa. Então, ela está fazendo uma coisa que eu não acho que é uma coisa correta. Então, nós vamos sentir raiva todas as vezes que nós fizermos uma interpretação, seja ela verdadeira ou não, mas todas as vezes que a gente fizer uma interpretação de que a gente está sendo enganado, violado, agredido, que a gente está tendo uma regra nossa contraposta. Então, todas as vezes que a gente entender no outro uma ironia com a gente, algum tipo de prejuízo ou desrespeito, a gente vai sentir raiva. E é natural que a gente sinta raiva nesse momento, que a gente começa a julgar todo mundo e a dizer, tá errado isso, tá errado aquilo, isso não tá certo. E aí é natural que a gente sinta raiva. Não é problema sentir raiva. O que eu vou fazer com essa raiva? Ou seja, eu vou usar essa raiva numa ação proativa para a resolução desse meu problema, ou eu vou usar essa raiva para agredir alguém e não vou resolver o meu problema. Porque geralmente quando você agride, você vai contra a sua meta e seu objetivo principal. Então você não está usando a sua raiva de uma forma positiva. O Gandhi mesmo tinha uma fala muito interessante que era assim, apesar daquilo que o outro faz ser algo que vá contra, ser um comportamento que precisa ser corrigido, então mesmo que aquilo seja um comportamento, ou tenham tido um comportamento comigo, que seja um comportamento equivocado e que precisa ser corrigido, ele ainda assim ele merece meu respeito. Então quando ele diz isso, ele diz, olha, eu não vou agir como ele para reagir ao que ele está fazendo comigo. Não, ele está fazendo uma coisa equivocada, ok, mas eu ainda assim vou respeitá-lo, porque o respeito para mim é um valor maior. Então, mesmo que eu sinta raiva
com essa ação dele, com isso que ele está fazendo com ele, que eu sinto que isso é agressivo, que eu sinto que isso é equivocado, eu ainda assim, eu não vou agredi-lo, eu vou reagir com respeito. Então, quando eu reajo com respeito, o outro, ele começa a não ter formas de reagir comigo. Então, a raiva, ela pode ser, aliás, eu digo isso, né, todas as emoções são boas, eu falo que a ansiedade é uma emoção maravilhosa, dependendo da forma como a gente vai usar essa emoção. A gente pode usar a emoção da ansiedade para nos ajudar a vencer as dificuldades. Eu, por exemplo, a pandemia me gerou muita ansiedade, me gerou raiva em vários momentos, e nós estamos mais ativados mesmo. Natural, por quê? Porque a gente está mais parado, a gente está vendo as coisas acontecerem, a gente está, de uma certa forma, chateado com tudo isso, porque nós estamos incomodados, porque a nossa liberdade está cerceada. Então, isso incomoda, e é natural que isso incomode. Agora, a questão é como é que nós vamos reagir a isso? Podemos reagir a isso de uma forma negativa ou podemos reagir a isso de uma forma mais proativa, mais positiva, pondo a mão na massa. Não, bacana demais, assim, se tornar mais solidário, sem dúvida, vai ajudar. A gente está caminhando para o fim da entrevista, nós estamos conversando com a psicóloga Renata Borja, especialista em terapia cognitivo-comportamental, mas uma última questão, assim, quando a pessoa está dentro desse ciclo e ela não consegue perceber que aquela raiva, que aquele sentimento que talvez ela esteja alimentando e potencializando está fazendo mal a ela e aos outros, como despertar disso? Como sair desse sentimento se a outra pessoa que pede calma talvez não está fazendo o caminho mais correto? Pois é, não, eu acho que a outra pessoa pode pontuar. Ela não pode, a questão a gente não pode invalidar a emoção, mas ela pode pontuar, né, e isso é importante, né, fulano, olha só, eu entendo que você esteja com raiva diante dessa situação, mas, né, será que você precisa reagir dessa forma? Então, assim, a gente pode pontuar, tá entendendo o que eu tô colocando? Porque se você disser para essa pessoa, você precisa ter calma, na cabeça dela, ela não tem que ter calma, porque ela está irritada, porque alguma coisa aconteceu e ela precisa reagir a isso. Então, ela precisa entender, olha, ok, está tudo certo com a sua emoção, mas você poderia reagir disso de uma outra forma. Olha, isso talvez não tenha sido justo a forma como você reagiu com fulano. Como é que você poderia reagir com fulano de uma forma melhor? Ou, será que você está atingindo o seu objetivo, reagindo dessa forma? Eu entendo que você esteja com raiva. Você está com raiva por quê? O que está acontecendo? Aí, se isso. Reagir dessa forma, resolver o seu problema? Nunca resolve. Não vou dizer nunca, mas raramente resolve. Então, assim, quando você agride, geralmente você gera um outro problema e você não resolve aquele seu problema inicial. Então, a gente tem que entender, assim, eu quero o quê? Eu quero fazer justiça, tá? E se eu brigo com o outro, e se eu xingo, eu tô respeitando e tô fazendo justiça? Não, então não resolveu. Então, se eu quero fazer justiça, eu quero respeito, o que eu preciso fazer para que eu possa conseguir ter respeito e conseguir a justiça que eu quero? Então, é ensinar para essa pessoa que ela pode sentir essa emoção, mas que ela não precisa reagir dessa forma com essa emoção. Quando a gente diz calma, a gente está dizendo para ela, a sua emoção está errada. Não, na realidade, a gente precisa dizer, a emoção não está errada, mas o seu comportamento está errado. Então, a gente precisa corrigir o comportamento, mas acolher e validar a emoção e dizer, olha, está difícil. E tá difícil para nós todos, vamos falar a verdade, gente, é muito ruim, o que nós estamos passando é ruim para todo mundo e tá difícil para todo mundo. Nós estamos mais irritados, sim, nós estamos mais ansiosos, sim, nós estamos mais tristes, sim. E olha só, as emoções podem ser muito úteis. A tristeza, por exemplo, é quando a gente se sente triste que a gente se torna mais solidário. É quando você calça o sapato do outro e olha e fala, nossa, eu não queria estar passando por essa situação, nossa, que coisa horrível que essa pessoa está passando. Quando você calça esse sapato, você tá fazendo o quê? Você está tendo empatia.
E a empatia abre portas para a solidariedade. Então é a tristeza que faz a gente se conectar com o outro. Sim. E essa conexão que promove a ajuda é que faz a gente se sentir bem. Então, se a gente entende as nossas emoções, se a gente se solidariza com as nossas emoções e fala, tudo bem de eu estar triste, a tristeza vai me ajudar a gerar empatia e vai me ajudar a ser mais solidário, não tem nenhum problema eu sentir tristeza. O problema é, eu sinto tristeza e falo, ai meu Deus, coitado dessa pessoa, ai eu não queria estar no lugar dela, ai mas eu só não consigo parar de pensar na situação que essa pessoa está vivendo, ai mas coitado dessa pessoa, ela vai ficar só pensando naquilo e ela não gera ação, ela não resolveu. E a emoção dela vai ficar desconfortável para ela vai poder entrar talvez até num processo de depressão ou num processo ansioso mais severo, e ela não vai fazer nada com isso. Então, se a gente souber gerenciar melhor as nossas emoções, tudo muda. E assim, o gerenciamento da ansiedade, eu falo que a ansiedade ela é muito mal falada. Tá e está errado, porque ela não precisava ser tão mal falada assim. Ela pode ser útil para todos nós se a gente aprende a usar isso. Né? Se alguém quiser entender um pouquinho mais disso, pode seguir a gente nas redes sociais, lá no Cognitiva CT, é o nosso Instagram, e no Facebook é Cognitiva Centro de Terapia, e tem o nosso site que é cognitivacentrodeterapia.com.br. A gente fala sobre isso tudo, dá uma série de dicas de como é que as pessoas vão fazer para poder ajustar melhor essas emoções, porque tá difícil sim, gente, e é normal, e é natural, e tá difícil para todo mundo, mas a gente não precisa se comportar de uma forma ruim, porque é ruim para nós. Vamos ser solidários, né, Renata? Né? Não precisa, a gente não precisa ser ruim com as pessoas, maltratar o porteiro, maltratar empregado, maltratar filho, maltratar marido, maltratar mulher. Não precisa. É verdade. A gente pode ser mais solidário com todo mundo e entender que está todo mundo mais nervoso sim, que está todo mundo mais ansioso sim, que é difícil lidar com essas emoções sim, mas que a gente pode fazer um bom uso delas. Ô Renata, então para a gente terminar, só reforçando aí o seu site, você dizendo onde que está esse manual que a gente pode acessar, 30 segundinhos, e muito obrigado pela sua participação e esses esclarecimentos. Eu acho que essa contribuição é importante, até porque quem ainda não se deu conta de que está nesse círculo vicioso de raiva, de sentimentos ruins, de tristeza, tem que perceber que esses sentimentos são normais, são naturais, e o que a pessoa precisa fazer para sair deles, né? Exatamente, Léo. Olha, eu quero agradecer demais por estar aqui com vocês hoje, agradecer a oportunidade. O nosso site é o www.cognitivacentrodeterapia.com.br. E a gente tem também o Cognitiva C de casa, T de tatu, que é o Instagram. Então, Cognitiva CT é o nosso Instagram. Sim. E Cognitiva Centro de Terapia é o nosso Facebook. Quem quiser nos acompanhar, a gente dá várias dicas. A gente agora, essa semana, a gente está falando muito de ansiedade. Então, ontem a gente teve uma live que está disponível lá no nosso Instagram. A gente tem o YouTube nosso também, que é o Cognitiva Centro de Terapia também, que tem muitas lives. Olha, sabe que nessa pandemia nós fizemos mais de 50 lives só sobre saúde mental, ajudando pessoas com boas ações. Tem uma, inclusive, minha com um padre, meu amigo, o padre Ayrton Freire, que a gente fala de como a solidariedade pode ser positiva. Então, essa live é imperdível. Quem quiser assistir essa live lá, tem no nosso canal e tem também no nosso site. Aí pode pôr Renata Borja, padre Ayrton Freire, provavelmente vai achar. Vai aparecer essa live lá. Mas eu acho que é isso aí, Renata. A gente tem que ajudar as pessoas. Muito obrigada pela oportunidade.